Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Mas não, esse papo não é sobre Raul Seixas, não é sobre música, é sobre você estar onde você queria estar? Ou você está projetando, está trilhando o caminho para chegar onde você quer? Vamos lá. O caminho nos leva, ou o caminho nos traz, não é? Quando você estava lá na época da escola, no ensino médio, na faculdade, você trilhou o caminho, você chegou nele, você está trilhando o caminho? André, como é que foi para você? Cara, tô perdido até hoje, tô me construindo ainda. De verdade, a gente tem muito sonho quando é novinho, muita imaginação do que vai ser o futuro, mas o futuro muda, né? Então estamos aí, estamos vivendo. E como mudou para nós, né? E aí, Ana? Como é que foi a sua história aí? Eu ainda também, como você, estou em construção. A cada dia, um novo episódio. Eu queria ser caminhoneiro. Eu até quero hoje, né? Mas não sou, né? Não sou caminhoneiro, sou professor, né? E agora, né, estamos aqui nos Exonerados. Eu queria ser caminhoneiro. Meu pai era caminhoneiro, eu achava lindo, cara. Eu achava lindo aquele painel, dirigir. E eu acho até hoje, né? Essa vida glamurosa de estrada, sim, de cada hora num ponto. Mas aí a vida vai tomando rumo, as coisas vão mudando, a tecnologia mudou, a vida mudou, as necessidades nossas mudaram também, né? Será que porque é uma vida incompatível com algumas coisas, né? Será que dá pra ser casado, ter 2 filhos, sendo caminhoneiro, viajando 40... Porque eu queria ser caminhoneiro assim, ó, 40 dias na estrada. Caramba, 30. Eu queria ir sem volta. Você gosta de sofrer, né? Cara, então, e todo mundo que eu digo, meu pai era, ele falou assim, não, mas isso é sofrimento demais. Mas é uma coisa que quando eu tinha carga pesada, era uma coisa que ainda bate dentro de mim, aquela vontade de meu Cara, eu ia falar isso. A gente, quando é pequeno, eu acredito em 2 coisas. Que a gente tem uma espécie de bússola, quando a gente nasce, do que a gente gosta de fazer, já é assim, uma coisa inata. Mas muito do que acontece com a gente é de uma espécie de acumulado do que a gente vive da experiência na infância. Eu queria ser astrônomo, porque desde novinho, assim, eu nasci em Guarulhos e fui morar em Barretos. Primeiro eu fui em Cajubi, depois fui para Barretos. E lá os céus eram muito limpos. Meu pai sempre gostou de astronomia, então, né, ele tem um telescópio, inclusive, e tal. Ele mesmo que fez, ele e meu avô, uns anos atrás, antes do meu avô falecer. E a gente ficava vendo as constelações, satélite passando. Então, assim, eu sempre tive essa curiosidade de o que tem lá além, né? Então, a gente tem isso ali, essa influência, e tem aquela influência que eu acho que nasce com a gente, que eu tenho esse espírito também investigador, eu gosto de entender as coisas. Mas aí a vida vai levando, você entra na escola, aí você vai vender sorvete. Vai descobrindo outras coisas. Aí tem os amiguinhos que você vai se influenciando ali também. E aí a gente vai entrando numa... Eu acho que a gente fica meio que igual o plâncton, sabe? Você vai na maré ali e vai sendo levado. Mas depois que você cria uma certa maturidade, você começa a questionar se o que você está fazendo sentido na tua vida. Acho que o ponto é esse que a gente está hoje, né? E aí, Ana? O que você acha? Olha, eu vou falar não o que eu queria e eu pensava ser. Eu vou falar o que eu não queria. Era que exatamente assim o que a minha família achava que seria o sucesso. Que na minha época era: você faz o ginásio, que hoje é considerado o ensino fundamental 2, faz datilografia e vai trabalhar em um escritório. Porra, datilografia. Datilografia. Nossa, sofri muito com a SD, FGH. A primeira atividade ali. Exatamente, a primeira atividade daquela apostila. Né? Então, você tinha que ir para a máquina manual, depois, com o seu sucesso, você passava para uma máquina elétrica. Sim, então, sim. assim, aquela previsão de futuro, de que ter que fazer um ginásio, mas fazer o curso de datilografia para poder ficar em um escritório, não era a visão que eu queria, não era o que eu queria.
Mas para a minha família era assim, o ápice era o sucesso. Então eu ficava imaginando formas de burlar, passar por isso, né? Não deixar minha família infeliz, insatisfeita. Fui lá, fiz a datilografia, mas procurei outros meios para poder alcançar o sonho. Que era assim, era mexer com moda na época de infância, sim, né? Sim. Costura, moda, estilismo, que na visão deles era uma coisa que não dava dinheiro, né? Sim, sim. Até meus 10 anos eu queria ser caminhoneiro e guitarrista. Guitarrista eu também sonhei. Aí eu fui pra escola, aí 10 anos, né? Aí entra no Fundamental 2, aí eu queria ser político. Mas eu não sabia nem o que político fazia. Depois que eu descobri, eu não quis ser mais não. Você só achou legal. Hoje eu sei o que não quero mais não. Aí depois do ensino médio eu queria ser rico, cara. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria andar de terno, gravata, com carrão, morar num apartamento bacana, num lugar bacana. Tudo aquela construção que a gente vê nos filmes americanos, né? O cara andando de sobretudo, eu queria ter um sobretudo, cara. Eu queria ter um... E aí fui fazer direito. Aí depois, cara, acho que na faculdade, depois do direito, eu não queria ser advogado. Aí eu acho que me perdi um pouco. E aí conto daqui a pouco mais, né? Porque e você, dos 10 anos aí, cara, sua trajetória? 10 anos, eu já tava aqui em São Paulo, tava em São Paulo de novo. Cara, 10 anos não tinha noção nenhuma, era brincar. Eu falei no episódio lá do Choque de Gerações que eu morava numa rua sem saída. Então, cara, era brincadeira o tempo todo. Eu comecei a me ver depois, assim, alguma coisa, lá perto dos 13, 14 anos, que eu comecei a ter vontade de ter uma profissão mesmo. Porque naquela época, devido às condições, né, das famílias, não é igual hoje, que é tudo fácil pra molecada, né? Em termos de... Praticamente hoje cada um tem um celular, né? Na nossa época você tinha um tênis lá e olha lá, né? Acabou. Então a gente tinha muito cedo essa necessidade de trabalhar. Então eu comecei a pensar em já me desenvolver em alguma coisa cedo, mas sem norte nenhum. Então aquele sonho de infância que você tinha de ficar olhando para as estrelas, ele vai se apagando. Não deveria, mas vai. E a gente é o que... A gente tem uma essência, cara, mas a gente tem um momento, a gente tem um momento da vida. E o momento da vida, às vezes, é assim, você tá ali, cara, escola que é as matérias todas alinhadas com um método de ensino e não te fazem questionar nada além do que aquilo é. Então, aí eu fui vender sorvete, trabalhei de serralheiro, fui ser empacotador de mercado, para depois, a minha avó falou, não, você vai fazer Senai. E, assim, eu sempre me joguei de cabeça no que eu fazia, sempre tive muita responsabilidade. E no Senai eu fui um dos melhores da escola, que eu fui eleito um dos melhores alunos de ajustagem e participei do 6º torneio estadual, que foi lá em Taubaté, em termos de ajustagem, assim, né? Fiquei, se eu não me engano, em 6º lugar, né? Não lembro quantos alunos tinham mais de 15, isso tinha mais. E, assim, eu sempre fiz com muita, assim, responsabilidade as minhas atribuições, mas... Eu nunca tinha parado para pensar no que eu realmente queria. Eu fui meio que o momento da vida vai te levando, né? A vida vai levando. Depois que eu arrumei emprego, me estabeleci na indústria mesmo, assim, na parte de Senai, me veio muito forte essa questão de pesquisa de novo. Falei, não, vou ser biólogo, né? Essa questão de mundo animal. Eu queria ser oceanógrafo. E aí depois, parte de estágio, foi ficando difícil, aí eu passei no concurso, professor. Então eu tô sendo levado por essa onda, assim, meio que sem muito norte na coisa, aquela bússola, uma questão de existência mesmo. Agora sim que eu tô começando a me questionar bastante o que eu realmente quero fazer da vida. Agora eu acho que eu tô mais maduro. Dizem que depois de uma certa idade você começa a questionar mesmo, né? O que você está fazendo aqui, né? Acho que eu tô bem nisso. Ou a vida te trouxe até aqui? Trouxe, mas assim, com questionamentos, né? Oportunidades, pessoas, né? Porque antes nós não tínhamos com quem conversar sobre profissão. É como você falou, ia levando. Hoje nós temos até, né? Você fala com familiares, nós, professores, falamos com nossos alunos, nós temos, assim, essa abertura, né? E antes nós não tínhamos, né? Era... Como, por exemplo,
Olha, vou ter o sonho de trabalhar com biologia, astronauta, tá? Então é teu. Então você vive aquele seu momento, mas você não compartilha com os outros, porque esse outro também ele pode rir. Ah, sim, a gente ele pode rir do seu desejo, da sua vontade e achar que você não é capaz. Então você meio que esconde, porque você também coloca no seu subconsciente que será que eu não sou capaz mesmo? Você tocou num ponto importante, porque quando você fala que quer ser qualquer coisa, não importa, sempre vai ter alguém. Às vezes alguém pode jogar pra baixo. Quer falar assim, não, isso não dá dinheiro, senão isso dá... O cara sempre coloca um empecilho. É o que eu tento não fazer com as minhas filhas. Minhas filhas, cada dia quer ser uma coisa. E eu falo assim, vai ser o que você quiser ser, o que vai te fazer feliz, mas, assim... Segue o caminho, segue a trilha. Pra você, minha filha. Se esforce, né? Naquilo que minha você... filha uma se apaixone por aquilo que você quer fazer. Assim, minha filha quer ser veterinária. Eu falo, você precisa estudar veterinária. Sim. Você não tem como ser veterinária sem estudar veterinária. E se ela quiser ser, pai, eu quero ser taróloga, vai ser taróloga. Você precisa ter um baralho e aprender a estudar a carta. Pai, eu quero ser política. Então você precisa entrar numa ONG, você precisa fazer política. E aí as pessoas falam, quando eu queria... Eu nunca nem comentei que eu queria ser guitarrista... apesar de tocar violão e tudo, né? O André também joga guitarra. Mas assim, a gente achava uma coisa, não, é uma coisa muito distante que você tem que ir lá. E a gente não tem coragem de largar. Você desiste por medo de aquilo realmente não dar certo pelo que se fala externamente. Não que seja culpa de ninguém, porque sempre a fraqueza é sua. E aí você acaba... O corre é seu, né? O corre é seu. Agora, antes de continuar, eu queria pedir para você que está assistindo a gente aí, dá um like, curtir o nosso vídeo, comentar lá o que você gostaria de ser, participar, a gente vai responder para vocês aí. O like é importante porque quanto mais like, ou se você der seu like, o YouTube vai entender que esse vídeo é bacana, que você está gostando dele. E aí o algoritmo vai espalhar para mais pessoas. Então o like, a gente não está pedindo aqui por uma questão de mendigância, deve assim, se você está achando interessante, está gostando... Dá um like lá que vai ajudar a gente em que sentido? No sentido da gente fazer mais vídeo para vocês, né? Porque isso aqui é uma conversa nossa, mas a gente vai chegar no segundo momento do vídeo que a gente vai tocar um pouco em vocês também, né? Por enquanto a gente tá falando da gente, mas já a gente volta pro segundo episódio, pro segundo momento. Episódio não, né? Pro segundo momento aí do vídeo. Rafa, né? aqui, ó. Vem cá. Mentaliza. Senta o dedo no like. Mentaliza o que você quer. E coloca aquilo lá como... A partir do momento que eu apertar esse like, vai acontecer o que eu quero. Então, mentaliza, desce a lenha nesse like, legal. Fala pro seu primo. Pode até falar mal, mas dá o like aí, gente. A gente tá tendo um monte de visualização e pouco like. Tô contando com o seu like. Mas vamos lá. Voltando, eu acho que às vezes a gente tem medo das pessoas falarem assim... Eu acho que a pior frase que você pode falar pra alguém... Te avisei. Exato. Cara, olha, e eu vou falar assim, de tantas coisas que eu já fiz e que deu... tudo deu, muita coisa deu. Eu acho que na minha vida deu mais coisas erradas do que certo, né? E não me casaram traumas, mas deu mais coisa errada do que certo. E minha mãe sempre falou assim, você tem lugar pra morar e você tem uma cama pra dormir, filho. Vai, filho, vai, que se não der certo, aqui é seu porto seguro. Então, eu arrisquei muito, né? Isso também me trouxe uma falta de compromisso, que eu falei assim, se não der certo, volto pra casa da minha mãe. Voltei 4 vezes. E volto, mas minha mãe me dava essa força. Meu pai também sempre foi assim, de boa. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Porque meu pai também é um cara assim, né? Meu pai fala assim, cara, o importante é ser feliz. Mas a gente atela a felicidade à sociedade. A sociedade, né? Aos valores externos. Hoje, eu tenho essa vontade de hoje, mas eu sei que hoje eu não seria. Um caminhão custa 300 mil reais, sei lá quanto custa o caminhão. Tem que largar minha família, minhas filhas. Mas, vai trocar um jogo de pneu de caminhão pra você ver o preço. E agora o Exonerados é um caminho. Eu falo assim, eu sempre quis fazer, né? Eu sou exibido. Então eu sempre quis fazer, e eu falei assim, cara, juntamos ali, o Rafa tá ali, né, gente? Quando der 1000 likes, dá mil inscritos. Aí, um montão de like. Aí, o Rafa, dedinho do Rafa, dá o like aí. Então eu tô fazendo o que eu gosto, mas eu já tenho 52. Você aí, cara, vai trilhando. E outra coisa também, não tem medo de mudar de ideia, não, cara. Você pode querer uma coisa hoje, pode querer uma coisa amanhã, mas você precisa querer de verdade. Olha, eu acho que a gente sucumbe a
risada dos outros, as coisas que... Isso magoa, isso fere. É muito mais fácil você machucar uma pessoa do que você dar um incentivo hoje. Hoje sempre, né? Eu acho que sempre vai ser assim. Mas um toque que eu dou pra você que tá em casa, você é mais velho, cara, acredita em você e vai lá e faz o que você quer. Se você é mais novo, é um conselho que eu dou pra vocês. Nunca não acredite em vocês. Sempre. Você quer fazer uma coisa, se você sente que aquilo é a coisa certa a fazer, faz. Mas faz com paixão. Não adianta falar assim, eu quero jogar futebol. E você tá fazendo o quê pra isso? Não tô fazendo nada. Então, você tem uma vontade, mas você não tem uma paixão. O ser humano é movido por paixões. Ou ele faz a coisa apaixonado por aquilo, ou ele vai estar nadando ali, né, mas e eu descobri na corrente. O quê? E aí é um difícil? fator. É difícil. Porque eu acredito que todo mundo tem uma habilidade. Sim. Eu acho que eu ainda não descobri a minha habilidade. Talvez esteja descobrindo agora. Estamos em construção o tempo todo. DVD, você descobriu uma habilidade hoje. Você falou que você é exibido. Pronto. Você que tá assistindo, você que tá assistindo agora, coloca lá nos comentários. Você acha que o DVD é exibido? Mas assim, gente. No bom sentido, tá? Se der hater, eu quero falar mal, né? Isso, não vai ter. Mas se tiver, eu respondo, tá, gente? Tá vendo, ó? Aliás, destemido também. Desculpa te cortar falando nisso. Eu queria saber. Vocês conhecem uma tal de Carol? Carol? Num comentário nosso teve alguém exonerando a Carol. Ô, louco! Carol tá sem emprego, Carol? Carol, manda um recado, eu quero saber quem é que quer te exonerar. Tá lá nos nossos comentários lá, quer exonerar a Carol. A gente precisa descobrir quem é a Carol. Carol, você tá escondida por quê? Vamos lá. E outra, eu sei quem quer exonerar a Carol, né? Eu conheço a pessoa do comentário. Quer dizer, por que essa pessoa quer exonerar a Carol? Que raiva é essa? Escreve ali. Por que você quer exonerar a Carol? Carol, tem esse nome ainda? Carol? Tem. Não, mas de gente nova? Sim. Tem Carolina. Carol talvez seja um abreviativo, né? Não, porque chama Carol mesmo, que chama Carol. Não. Carolina, geralmente. Bom, vamos lá, vamos voltar no assunto lá, senão a gente tem esse problema, tá? Aqui todinho, a gente vai e a gente volta. Aqui é tudo espontâneo, aqui então, é um bate-papo, né? Será que é difícil a gente saber o que a gente realmente quer? Porque às vezes a gente quer uma coisa e quando tem... Eu tenho algumas dicas. Uma coisa na praia, né? Duas alegrias, uma quando compra e uma quando vende. Eu tenho umas dicas. Para você saber o que você é bom e que você gosta de fazer, observa no que as pessoas te elogiam. Geralmente o caminho é um pouco esse. Cara, gostei do que você falou, gostei do que você fez, você é bom nisso. E vê se aquilo te agrada. Não aquilo que a pessoa falou, mas aquilo que você faz, se aquilo te agrada. Porque é muito difícil você se descobrir como pessoa, é muito difícil você se construir. Principalmente quando você é novo. Você é novo, você tem tanta coisa na tua cabeça, tanta mudança de pensamentos, de obrigações sociais, de endereços, escolas, obrigação de tirar nota, fazer trabalho, você tem que, e aí você não gosta daquela matéria, mas você é obrigado a fazer aquilo, que você tem tão pouco tempo para pensar no que realmente vai te fazer feliz, que eu acho que a gente não sabe o que a gente quer fazer porque a gente não parou para pensar. Se a gente parar para pensar à noite ali, à noite que você está mais tranquilo, relaxa ali, dá uma pensada, o que eu sou bom? No que as pessoas me elogiam? No que eu faço, faria com prazer, sem me esforçar e sem, sabe, sofrer por isso. Porque é uma época de cobrança, mas também é uma época de descoberta. Sim. É uma época de cobrança porque... Por exemplo, os jovens de hoje, é Enem, é vestibular, são os provões, é a época de a pessoa chegar e falar assim, e aí, o que você quer ser? Mas a pessoa, ela já é. Então, ela tem que, como você falou, descobrir aquelas habilidades que ela já tem, que os outros já até notaram, mas ela pouco parou para pensar naquilo que já está dentro dela, porque ela já é. Porque a cobrança daquilo do que você quer ser, a pessoa já esquece de que ela é. Agora, né? Uma coisa que eu sei que as pessoas não são, estão sendo... Porque assim, a gente tem que observar a natureza. Eu, como biólogo, eu gosto de pensar que a natureza tem todas as chaves para a gente se entender como ser. Você vê um passarinho, eu projeto o passarinho, ele já sabe o que ele tem que fazer. Uma rosa, ela já sabe o que ela tem que fazer. Uma abelha já sabe o que ela tem que fazer pela rosa. Isso aí já tá. O que não tá é a maldade,
o sofrimento, o desespero, a carência material, carência espiritual, a superficialidade. Porque isso não é natural. A nossa sociedade... Será, meu? Cara, eu não acredito que isso seja. Será? Porque às vezes eu acredito que a gente herda isso aí de um... Tem um documentário, cara, que fala escolarizando o mundo. Tem comunidades, por exemplo, em países orientais que não receberam um sistema educacional ocidental, que eles têm toda uma cultura filosófica ali, tudo herdado ali, tudo bonitinho. E depois que vem essa cultura com as promessas, tudo, começa a vir poluição nos rios, começa a vir desemprego, drogas. Eu acho que a gente herda um pouco do que a gente aprende na sociedade. A gente tem uma certa herança cultural. Essa maldade não é gerada pela essa competição? Meu, seu amigo tirou mais nota que você. Então, o seu vizinho tem um carro melhor que o seu. Vamos lançar uma enquete. Você que está em casa, o que você acha? Porque a gente não é dono da verdade. vocês perceberam, a gente está aqui conversando. Porque a gente, inclusive, a gente quer se entender como ser humano também, né? A gente está se construindo. Então, você que está em casa, o que você acha? O ser humano nasce mal, por natureza? Ou a natureza da sociedade torna o ser humano mal? Né? O que você acha? Por que existe o preconceito? Por que existe a discriminação? Por que existe, por exemplo, diferenças de classes sociais tão absurdas? Será que isso é natural? Então, eu acho que o importante eu acredito que o ser humano é essencialmente bom. Eu também quero acreditar nisso. Eu acho que ele sabe que ele está fazendo... Quando você está fazendo uma coisa que... Você tem a consciência. Quando você entra num relacionamento, quando você entra num emprego, quando você entra no meio, você fala assim... Isso aqui... Por isso que eu acho importante seguir o seu coração, o seu instinto, meu. Inclusive para você querer... Para você quiser... para aquilo que você quer para sua vida. Sim. Se você quiser ser pedreiro, cara, vai ser pedreiro. O problema maior é a sociedade não valorizar o que você quer ser. Eu acho que o ponto tá aí. Porque um pedreiro, por exemplo, em países como Suécia, um eletricista lá, ele ganha quase igual um dentista, não tem muita diferença. Então, esse abismo que se cria... Porque, por exemplo, uma vez eu dei um projeto lá numa escola que eu dava aula no Lydia Kids, que chamava-se Futuro Verde. Os colegas professores vão lembrar disso aí, né? O querido Celso aí, um beijo no seu coração, Celso, porque o irmãozão meu aqui ajudou aquilo a se concretizar. E... Teve um aluno que ele ia mal em muita coisa, e eu selecionava aqueles alunos que estavam mais espertos. Eu falava, eu quero pegar essa molecada porque eu quero entender por que eles não estão afim, né, de sala de aula. E o moleque depois veio, que a gente cortou uma bananeira, porque aquela bananeira, depois que ela... Não foi nenhum ato de agressão, porque a bananeira, depois que ela dá banana, já era, né? Fica só aquela... Ela não brota mais. Então você pode cortar ali o caule dela ali, que... Na verdade, a folha dela ali, porque não é caule, o caule é subterrâneo, né? Mas você corta a folha ali, eu tava mostrando as células vegetais ali pra ele e tudo, expliquei e tal. Depois ele me chamou de canto e falou, professor, foi a melhor aula que eu tive na minha vida. E eu descobri o que eu quero fazer, cara, eu quero mexer com a terra. Aí eu pergunto, quem dessa molecada hoje já teve a experiência maravilhosa de pegar um pouco de terra e sentir a terra na mão? Sentir a grama e falar, pô, eu quero criar a partir disso aqui. Porque o ser humano, ele cria coisas, né? Ele pode criar tudo que ele quiser, tanto que ele tá criando até humanoides agora, né? E ele agradeceu, eu entendi que ele nunca teria essa oportunidade de mexer com a terra, porque ele nasceu num lugar que não dá essa oportunidade. Então, o problema nosso de não expressar o que a gente quer ser tá muito mais voltado à nossa sociedade doente, que valoriza, por exemplo, político. Tem países que o político lava a própria roupa. O político, ele não tem nenhum tipo de auxílio. É igualzinho aqui. Então, ele tem lá um apartamento que é bem básico, ele tem lá uma lavanderia, mas ele lava a própria roupa. E quando ele sai lá das reuniões que ele atua, ele volta para a vida dele e vai trabalhar. Então, assim, o que cria essa sociedade injusta? O que cria essa... eu não vou ser pedreiro porque é vergonhoso, eu não vou ser caminhoneiro porque é complicado. São profissões negativas. Cara, a própria sociedade... Eu acho que hoje a geração está mais esperta. Tanto que tem mais rebeldia. Tem mais rebeldia. O arquétipo eles do rebelde estão entendendo. Eles já não querem mais aquela coisa fechada, casa, mulher, papagaio, cachorro. Eles já são menos... Tem ainda, claro, mas eles são menos explorados. E é por isso que a gente está tendo tanta mais dificuldade. Informação. Eles possuem mais informações, ele tem acesso a
ferramentas que podem possibilitar vários assuntos, várias informações, acessar várias opiniões diferentes para ele formar a opinião dele, né? Então, é muito importante, porque ver uma via só é muito perigoso. Então, você tem que ter várias opiniões para você poder formar a sua opinião. Então, quando vocês falam de profissões que não são valorizadas, peraí, ela não é valorizada para quem? Ou por quê? Aonde? Onde eu posso ser valorizado? Sim. Porque nós não temos mais, como na nossa época, biólogo, praticamente uma professor. São profissões nobres. Vê se é valorizado. Eu falei assim, sou professor. O cara falou assim, puxa, coitado. Na minha cara. Agora, por exemplo, não que o jogador de futebol não mereça, porque eu acho aquilo uma arte do caramba. Eu não tenho domínio nenhum. Meu corpo, ele é um negócio totalmente dissíncrono. Eu não consigo... Eu fiz Senai e nunca consegui jogar bola. Meus amigos do Senai sabem que tiver me Eu acho que pra você escolher, você tem que ter liberdade. Isso. E a liberdade é uma conquista. Isso. Ninguém te dá liberdade de mão beijada. O seu pai não vai chegar agora pra você e falar assim, filho, tó o cartão, tó a chave do carro, pode sair, chega a hora que você quiser. Não. Vai falar assim, não sai, não vai, não anda com aquela pessoa. E é claro, eu não tô dizendo aqui que o pai, a mãe sempre quer o bem da gente, independente disso. Sim. Mas a liberdade, ela é conquistada. Então é importante que agora eu ainda sou filho, né? E sou pai. Né? Então eu quero ter esse papo, tenho ainda com a minha filha. Filha, o que você quer ser de verdade? O que você gosta? Não o que você quer ser, né? Porque aquela coisa, estudo pra ser alguém na vida, essa resposta a gente dava e recebia muito. Falei, não, você já é alguém. Como é que você vai levar a sua vida? O que vai te trazer a felicidade plena? Ah, pai, eu ia ser feliz, sei lá, bailarina, porque elas vão pegando as informações que tem, né? Você já teve esse papo? Os seus filhos já são maiores, né? Sim. Do que às vezes são pituquinhas ainda? Porque às vezes é importante pro pai ter essa conversa com o filho. Você que é pai, é importante extrair isso e direcionar. E o filho também chegar, ter a oportunidade e a liberdade de falar, pai, eu não quero ser advogado, eu quero ser caminhoneiro. E outra, se for também chegar e falar assim, não, eu quero ser um advogado, quero ser um engenheiro, chegar lá, olha, eu sou, mas não deu certo, não era aquilo que queria, tudo bem, volta. Eu acho que a gente, não tem problema nenhum voltar. A gente nunca pode perder o desejo de se transformar. Porque a partir do momento que você perde o desejo de se transformar, você morreu. Você tá vivo, mas tá morto. Sim, eu acho que quando a gente perde a perspectiva... Cara, você paralisa. E a gente vê muita gente, cuidado com isso, porque a gente vê muita gente assim, bem financeiramente, mas fala assim, cara, eu sou engenheiro, mas a hora que eu largar tudo, aí eu vou fazer o que eu gosto. Mas você já tem 65. Mas eu vejo também muito jovem sem perspectiva. A gente tá num mundo que tá muito feio ultimamente, né? Questão de crise ambiental, questão de guerras... massacre, genocídio, infanticídio. Filhos novos, pais velhos. Também. Sim. A galera tá tendo filho mais velha. Menos filhos. E assim, cara, eu tenho 52, sua filha média de 5. Estrutura psicológica ali. Meu pai foi pai com 24. Meu pai era jovem. Né? Meu pai era jovem, então assim, eu acho que tem vantagem de ser pai jovem. Vamos pras cabeças e tal. Quando a gente é mais velho, a gente é um pouco mais conservador. E é difícil a gente se prender desse conservadorismo. De você falar, não, filha, vai ser o que você quer, vai ser hippie, vai ser cineasta, vai ser o que você quiser ser. A maior parte dos pais, eles estão preocupados em que os filhos sejam o que eles não conseguiram ser. Muitos. Será ainda, hoje eu também acredito nisso. Tem muito. E é um erro. É um erro, mas é incontrolável. A pessoa não parou para questionar, mas ele se vê no filho aquilo que ele não foi, então ele fica forçando. E às vezes a criança nasce pronta. Mas o meio contamina e faz com que ela fique infeliz. Então muitas crianças estão paralisadas logo cedo. Outra coisa, a quantidade de informação que essa molecada tem em relação ao que nós tivemos, eu acho que é tanta coisa pra você escolher que você não consegue escolher nada. Você pega na Idade Média, cara, seu pai era ferreiro lá, você ia ser ferreiro e acabou. Ferreiro, carpinteiro. É aquilo, não tinha outra coisa. Soldado. Cara. Ou você ia arrancar leite de uma vaca, ou você ia matar um animal, ou você ia cuidar da lavoura, ou você ia fazer espada. Não tinha o que fazer ali. Então, assim, tá bom, é isso aqui? Então, dá aí o martelo aí, papum. Hoje não, cara. Hoje você fica assim, cara, o que eu vou ser? Não sei. Você paralisa. Você não sabe. Lembrando também que quando a gente fala em profissão, quando fala em projeto de vida, nós temos que lembrar que não só a profissão,
Mas a pessoa ela vai sair todos os dias para exercer, né, essa profissão, exercer o trabalho, e é maçante você fazer uma coisa que você não gosta. Eu acho que todos nós já passamos por isso. Mas a pessoa também, quando ela fala em projeto de vida, quando ela fala em profissão, ela tem que lembrar no seguinte, que ela também tem que pensar o meio que ela vive, as pessoas que ela vai conviver, se ela vai gostar do ambiente que essas pessoas estão inseridas, se ela também vai ter as coisas materiais que ela deseja, porque tudo isso é uma conquista, né? Não pode se resumir também só uma coisa, falar assim, olha, eu vou ser caminhoneiro e tá ok, tá resolvido. Mas e o restante? Se você tiver família sendo caminhoneiro, será que você ficaria ali feliz? O seu psicológico aguentaria você deixar a sua família 15 dias? Então, é um combo que a pessoa tem que colocar, né, na conta e falar assim, olha, quando eu falo em projeto de vida, quando eu falo em profissional, eu tenho que lembrar também do meu pessoal, que isso tudo vai agregar a forma que eu quero viver. E outra coisa, viu? Acho que para a gente encerrar, né, um questionamento assim para o pessoal, para a gente começar as exonerações da semana, eu acho que a pessoa ela tem que fazer o que é possível naquele momento. Como voltando lá no começo do vídeo, né? Eu não consigo ser um dentista agora, mas o que eu posso fazer? Você não pode ficar parado. Você tem que ser um rio, você não tem que ser um lago, você tem que ser um rio corrente. E se abrir para possibilidades. E aí as possibilidades vêm, porque a pessoa que não para, a pessoa que ela tá sempre sonhando, sempre, não, o que eu posso fazer hoje para me construir melhor para amanhã? Acho que o próprio universo dá oportunidade para a pessoa. A pessoa que ela estagna, que ela vira uma água represada, ela deixa de circular energia ali. E aí ela passa a não ser mais enxergada, ela passa a não ser mais acreditada, ela não acredita mais nela, e ela se paralisa. Então eu acho que assim, o ponto para as pessoas pararem para pensar em casa é assim, né? O quanto eu estou paralisado ou o quanto eu estou me movendo na vida. O quanto eu estou vivo ou o quanto eu estou morto, mesmo vivendo, né? Acho que o ponto é esse. Mas, e aí, Ana? E aí, DVD? Quem que a gente vai exonerar essa semana aí? Cara, dentro desse papo aqui que você falou, eu quero exonerar a pastelaria, que tem mais de 100 sabores. Eu não consigo escolher. Sabe aquela coisa de você muita possibilidade? Tudo, né, cara? Assim, queijo, gosto. Mas carne com queijo é mais gostoso. Mas só carne também é bom. Palmito que eu mais gosto. Mas tanta possibilidade. Então, gente, você deixa um libriano pirado. Ó, carne, queijo, palmito e pizza. E Bauru. Pronto, tá bom já. Tá, e frango, vai. Frango. Tá frango. bom, 5. Pra que 100? Carne com queijo, queijo com carne, já são 2. Ó, pastelaria com mais de 100 sabores. Eu não vou mais, porque eu fico 3 horas pra escolher. Boa. E aí, Ana, e você? Olha, eu vou exonerar quem não valoriza o trabalho do professor, mediante a nossa conversa. Porque o professor, ele tem um olhar clínico, ele olha assim e já começa a falar para o aluno exatamente as habilidades. Então, eu exonero as pessoas que não valorizam o trabalho do professor. E você, André? Cara, eu como sou um pouco mais filosófico, né? Eu exonero a tristeza. Também. A tristeza congela. Você tá de casa aí assistindo, nunca... Eu sei que a tristeza é uma fase do dia, uma fase, é um momento da nossa vida. Às vezes é necessário uma introspecção para você refletir, né? Mas a tristeza congela a gente, né? Eu acho que ninguém poderia ser triste, mas nós temos muita gente triste. Então você que está triste em casa, um beijo no coração aí, se anima porque a vida é bonita. Cheia de desafios, mas muitos acidentes. E é isso, gente. Foi assim mais um Exonerados, né? Mais um episódio. Deixa o seu like. Agora. Não quero mais saber. Deixa o seu like. Se não deixou ainda, deixa agora. Quero deixar comentário também. Senão eu vou ficar triste. Você não quer me ver triste, como o André falou? A gente vai congelar aqui, né? Vai parar de gravar. É baratinho. Só dá o like, não paga nada. Dê o seu like. E ó, pai, conversa com seu filho aí que tá no ensino médio. Pergunta pra ele, filho, qual é o seu projeto de vida? Esquece essa coisa de escola, tá? Deixa que a gente se preocupa com isso. Pergunta pro seu filho lá, o que você quer ser? Qual é o seu projeto de vida? E você que é filho, fala, pai, qual que é o seu projeto de vida?
é assim até o fim. E ó, vamos que vamos. Até o próximo episódio. Valeu, Ana. Valeu, André. Rafa, valeu. Tamo junto. Falta só 800 likes. Não, falta um pouquinho mais. Daqui a 800 pouco likes, não, 800 inscritos. Tchau, gente. Vou dar pra geral agora. Falou. Tchau, gente. Falou.